Oi, amigos e amigas. Hoje é o dia do nosso encontro conversando com o inconsciente. Através da Rádio Brasil Espírita, é um prazer, um imenso prazer estar com vocês novamente para tratar de um assunto que considero realmente muito importante, pois tem tudo a ver com as possibilidades de vivermos melhor ou não. No vídeo passado, falei de uma forma geral a respeito do inconsciente, mostrando alguns aspectos dessa fascinante dimensão do nosso ser. Eu frisei que, infelizmente e por enquanto, aquilo que nós conhecemos de nós mesmos é a camada mais superficial do nosso ser, onde se encontra inserida a personalidade ou o contexto daquilo que nós convencionamos chamar como ego, seja em Freud, seja em Jung, seja em outras correntes psicológicas e mesmo na transpessoal. Mas, mais uma vez, o que é o ego? O ego é esta camada superficial através da qual nós nos comunicamos conosco mesmos e com os demais. Né? Então é a camada do consciente de vigília. Fora dessa camada, aquilo que está fora dessa camada é o que se chama de inconsciente. Tem uma área do inconsciente que ela é tão fronteiriça com a camada consciente que por um esforço da vontade nós podemos acessar. Mas as demais camadas do inconsciente, mesmo com esforço, é muito difícil para a gente acessar, a não ser sob hipnose, em estados não comuns de consciência, pela meditação, ou outros recursos que possibilitem escapar da vigilância da parte racional que está restrita à área consciente. Né? E a nossa parte emocional, ela tem uma vinculação profunda com a área inconsciente, mas não é só a parte emocional. Mandatos, crenças, vozes internas, memórias, tanto agradáveis como desagradáveis, e até mesmo dolorosas ou traumáticas, estão inseridas no contexto do nosso inconsciente. E é também nessa camada onde se encontram muitos dos nossos potenciais, muitos não, né? Todos eles se encontram na camada do inconsciente ou nas dimensões do inconsciente. E as nossas possibilidades de viver bem, saudável ou viver mal, né? E inclusive os processos do adoecimento estão vinculados com o desconhecimento que nós temos a respeito de nós mesmos. Né? Então, desse ponto de vista, nós podemos afirmar que muito mesmo do nosso sofrimento é decorrente da ignorância que nós temos sobre nós mesmos, sobre a nossa vida psíquica e a vida de uma forma geral. Né? E enquanto nós não resolvermos esse aspecto, ou seja, resolvermos a questão dessa ignorância, nós continuaremos sofrendo, às vezes, por questões, né? Pueris, questões, às vezes, até muito simples. Né? Então, ignorância sobre a gente mesmo, ignorância sobre a vida, a relação entre nós mesmos e a vida, a relação com o outro e a relação com o transcendente. Né? Então, a ignorância nesses aspectos, ela é responsável por uma parcela considerável do nosso sofrimento e dos processos de adoecimento que nós vivemos. Né?
mas você pode dizer que a gente adoece não é porque a gente quer, não é porque acontece. Eu não estou falando que aí há um querer consciente ou um querer inconsciente em relação ao adoecimento. Mas tem a ver muito com o fato da gente desconhecer as camadas do inconsciente. Né? Por exemplo, hoje que a gente sabe os efeitos prejudiciais do açúcar, né? A gente tem uma atenção bem maior em relação à ingestão do mesmo. Né? Porque a gente sabe que quanto mais açúcar, maior a possibilidade da gente desenvolver diabetes. Então a gente diminui. Quando a gente não sabia disso, a gente comia desproporcionalmente além daquilo que o nosso corpo necessitava e vínhamos a sofrer as consequências dessa ingestão inadequada. Então o conhecimento ele vai ajudando a gente nesse desenvolvimento, tanto da saúde física, como da saúde psíquica, como da saúde espiritual. Eu comentei também no vídeo passado a respeito da questão da inteligência como quociente de inteligência, a inteligência racional e a inteligência emocional. Eu posso ser muito desenvolvido na inteligência racional e ser pouco amadurecido, pouco desenvolvido em relação à inteligência emocional. Como consequência disso, eu posso ser muito empreendedor, muito bom nos negócios e péssimo na área afetiva, na área de relacionamentos. E com isso acarreto sofrimento para mim e para aqueles com quem eu convivo. Né? Então, o adequado, né, o bom, é quando a gente consegue perceber isso e a gente se trabalha no sentido de fazer com que a parte intelectual, compreendendo os aspectos emocionais que não estão desenvolvidos, se habilite a ir ao encontro desses para ajudá-los no seu desenvolvimento até que se unam, né? E formem uma unidade de ser, inteligência, emoção, sentimento, racionalidade, caminhando passo a passo juntos, promovendo um desenvolvimento maior do ser que fez essa conquista. Então, continuando em relação a isso, né, outros fatores que estão relacionados com a ignorância do nosso mundo psíquico, né, e que colaboram ou promovem sofrimento, é a identificação que a gente faz com o próprio corpo, a identificação com o ego e a identificação com a persona e a sombra. Né? Então, eu me identificar com o meu corpo, eu passo a acreditar que eu sou o corpo. E eu acreditando que eu sou o corpo, intensifica-se o medo de morrer. Eu posso não ter consciência da intensidade do medo de morrer, mas eu passo a viver apreensivo com a sensação de que a qualquer momento algo ruim vai acontecer comigo ou na minha vida, porque eu estou identificado com o corpo. É óbvio que não é só isso, mas é também por conta disso. Então, um trabalho é eu poder me desidentificar do corpo. Eu ter consciência que o corpo é um apetrecho que eu utilizo no sentido do meu desenvolvimento, mas que eu não sou o corpo, que eu sou uma consciência que utiliza o corpo e ao mesmo tempo independe desse corpo, que continuarei a viver mesmo após a morte do corpo. E a identificação com o ego. A identificação com o ego é a identificação com a personalidade, né? Ou seja, aquela parte de mim que é a camada mais superficial e que eu conheço como sendo Gerardo, que eu falei um pouco também no encontro anterior. Né? Então eu preciso aprender a me desidentificar do ego. Desidentificar não é eu pensar que eu não sou o Gerardo. É eu saber que eu sou o Gerardo, mas que o Gerardo é apenas uma pequena parcela da totalidade do meu ser.
que eu sou muito maior, mais amplo do que aquilo que se apresenta como sendo Gerardo, que é uma construção da atual existência para que eu, como ser, como consciência, me manifeste aqui e execute a tarefa para a qual eu vim. E eu também não me identificar com os aspectos negativos do meu ser. Porque se eu me identifico com algo que eu não gosto de mim, eu passo a pensar que eu sou aquilo dali ou só aquilo dali, e o meu sofrimento é muito maior do que deveria ser, não é? Porque na verdade eu não sou aquilo dali. Aquilo dali que eu não gosto em mim é parte de mim. E eu tendo consciência que é parte de mim, eu vou buscar os recursos que poderão me auxiliar para que eu, compreendendo melhor aquela minha parte que me desagrada, eu possa transformá-la em algo positivo, ou seja, em experiência de vida e implementos para o meu desenvolvimento. Então, se eu não tiver consciência disso, o resultado vai ser uma intensificação da ansiedade, ou seja, do medo, que está relacionado com a exigência ou com as exigências que eu tenho em relação a mim mesmo e a vida. E, ao mesmo tempo, por eu não ter uma consciência plena de quem eu sou, a autoestima ela pode sofrer com isso, ir lá embaixo, e eu passo a sofrer também. Não é? Não só em consequência da ansiedade, que advém de tudo que eu já falei, né? Ou seja, o medo, né? Em relação ao futuro e à minha própria competência, que está relacionado com as exigências que eu tenho em relação a mim mesmo e em relação à vida, e, consequentemente, a autoestima baixa, né, rebaixada, promovendo ainda mais sofrimento. E não adianta eu ficar combatendo a ansiedade, né? Porque combater a ansiedade é como você querer apagar o fogo utilizando a fumaça, né? Então a fumaça é consequência do fogo. Você só ficar afastando a fumaça, o fogo vai permanecer. Então, trabalhar com a ansiedade significa você ter consciência disso e você utilizá-la para identificar onde está o fogo e poder, percebendo a origem, você encontrar, através da compreensão, os meios de modificação daquilo que gera o fogo, né? Ou seja, gera o medo, ou gera a raiva, ou a emoção desagradável que repercute na ponta como sendo a ansiedade, como sendo a angústia, como sendo inquietação, como sendo algum tipo de agonia. Mas para isso é preciso que eu avance na direção do conhecimento da minha mente, né? Ou seja, eu vá treinando a parte consciente, o ego, para que o ego desenvolva a habilidade de navegar pelos meandros da mente inconsciente, né? E aí é importante, e me permitam frisar novamente algo que eu falei no encontro passado, porque se eu não tiver isso bem em mente, eu posso me atrapalhar nessa caminhada, né? E eu devo saber que a mente inconsciente, por exemplo, ela não conhece o não. Então, se a mente inconsciente não conhece o não, eu falar ou pensar, eu não quero pensar isso, além de não adiantar absolutamente de nada, ainda reforça o pensamento que me incomoda, né? E consorciado com o não quero pensar nisso, ou seja, a negativa, estão a revolta, o aborrecimento, a reclamação, a queixa, a lamentação, a impaciência por eu estar daquele jeito. E eu falei de propósito a palavra estar porque eu também devo ter consciência que eu não sou daquele jeito. Eu estou daquele jeito. Eu estando daquele jeito, eu tenho condições de mudar.
transitar daquele jeito para um outro que seja melhor. Mas para isso eu preciso acolher aquele jeito, ou seja, dissipar a revolta, dissipar o não, criar acolhimento, autoaceitação, para a partir daí, com amorosidade, eu buscar me compreender, conhecer aquele aspecto, para então descobrir as formas de transformar o negativo em positivo, em aprendizado, em experiência de vida, e aí eu saio daquilo ali. Outra coisa importante, o inconsciente não conhece o tempo. As memórias no inconsciente, elas não se agrupam cronologicamente. Elas se agrupam por emoções, né? É como se formasse um colar de pérolas e cada conta pode ser um núcleo emocional mental que tem algo similar com as outras contas, né? Ou seja, a linha que forma o colar, né, que reúne as contas formando o colar, é algum aspecto emocional que precisa ser trabalhado. Então, aquelas histórias têm em comum aquela carga emocional. Descobrindo uma conta daquela, uma pérola daquela, abrindo o seu conteúdo, passa a se ter uma ideia do conteúdo emocional, dos mandatos mentais que estão inseridos no contexto das demais contas a serem abertas, né? O inconsciente não aceita pressão, não aceita rigidez, ou seja, eu querer me transformar de qualquer jeito não vai funcionar. Eu ter pressa não vai funcionar, né? Então, a partir daí que a gente começa a compreender que a questão do acolhimento, da aceitação, tem a ver com o treinamento, o aprendizado do auto-amor. Ou seja, eu gostar de mim, mesmo eu me percebendo, eu me sentindo inadequado ou troncho, né? Assim como o inconsciente, ele também desconhece moral, desconhece ética, né? Então, eu preciso me relacionar, aprender a me relacionar com o inconsciente, permitindo que o seu conteúdo venha à tona do jeito que ele se encontra lá, né? Para que eu possa, acolhendo, conhecê-lo, compreendê-lo e aprender a modificar aquilo que eu for encontrando. Porque se eu julgar os conteúdos do meu inconsciente de acordo com os parâmetros do ego consciente, eu posso bloquear, eu posso sabotar a emergência do material que se encontra lá no inconsciente. E aí não vai funcionar muito bem. E o inconsciente também ele não tem limites, né? Não tem limites. Se você pensar, por exemplo, o inconsciente como ele sendo também manifestação da imaginação, como sendo manifestação do mundo onírico, como sendo a interface do seu mundo psíquico com o universo, né, que é o mundo espiritual, então não tem limite absolutamente, né? E o nosso inconsciente, ele se comunica com outros inconscientes, né? Se comunica com os inconscientes com os quais ele tem sintonia do mundo inteiro, do universo inteiro. Então é por isso que, se eu tenho uma determinada dificuldade, né, e eu quero vencer, superar aquela dificuldade, em parte, o problema, em grande parte, na sua maior parte, o problema é meu, né? Mas como o inconsciente ele não tem um limite definido, eu naquele campo de dificuldade, naquela área, eu estou consociado com outros inconscientes que vivem a mesma dificuldade. Tanto eu alimento a dificuldade desse fluxo inconsciente, como esse fluxo alimenta a minha dificuldade.
E quando eu já não quero mais viver aquilo e faço um esforço para sair, eu estou me debatendo a princípio comigo mesmo, com as resistências internas e ao mesmo tempo com a resistência desse fluxo que recebe alimentação do, do meu inconsciente. Né? Então, esse esforço, muitas vezes, necessita de uma ajuda externa para fazer frente a isso daí. Até que eu, enquanto ego, na minha parte consciente, me fortaleço o suficiente para tomar a decisão e fazer o que for necessário para ir me encaminhando em outra direção. E aí eu vou me desligando daquele fluxo e eu já estarei sintonizado com outro de outra natureza, mais aperfeiçoada, pelo esforço que eu estou fazendo de mudança. Né? Então, esse outro fluxo universal, que é formado por milhares, milhões ou mais de mentes que estão vibrando naquele diapasão, naquele mesmo diapasão, vão me fornecer uma cota extra de energia para que eu me encaminhe na direção agora, obviamente, desejada. Né? Então, eu tendo consciência disso, eu vou lançar mão, obviamente, dos recursos que vão me ajudar. Então, como eu disse antes, como o inconsciente não conhece o não, quando eu digo não quero isso, o inconsciente entende como se eu estivesse dizendo eu quero isso e reforça o que eu digo que não quero. Né? Então, trabalhar com esse aspecto significa também trabalhar a aceitação, trabalhar acolhimento, trabalhar paciência, perceber com clareza e esforço aquilo que eu preciso transformar, que já é o que eu desejo transformar. Então, significa utilizar o aprendizado para fazer diferente e não mais do mesmo jeito. Por que é preciso tanto esforço para poder fazer diferente? Porque eu estou indo contra o automatismo. O que é o automatismo? É aquilo que eu já estou habituado, faz parte do meu cotidiano. Eu não preciso fazer nenhum esforço, eu estou indo naquela direção. Mas se eu quero mudar a direção, isso vai exigir esforço consciente, vai exigir vontade disciplinada e educada para que eu coloque a minha energia para uma direção diferente do automatismo, daquela que os padrões habituais exigem, querem, estão acostumadas a fazer. Né? Então, obviamente, isso exige um esforço grande. Quando eu estou já consciente que o inconsciente não tem tempo cronológico, não é? Como o consciente, eu não vou exigir pressa de mim mesmo. Né? Eu vou me trabalhar todo dia, a cada dia, com paciência, com perseverança, treinando principalmente atenção e observação. Né? Atenção e observação, para poder me perceber com maior clareza. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Citei no encontro anterior. Né? E era exatamente sobre isso que o Cristo estava se referindo. Desenvolver clareza, desenvolver lucidez sobre o próprio funcionamento para perceber os mecanismos ligados às defesas psíquicas, aos processos de autossabotagem, para que eu possa escolher lucidamente fazer diferente. E ao mesmo tempo, dessa forma, eu vou treinando flexibilidade, leveza, né? E aí eu vou saindo da esfera da rigidez. Porém, isso requer, para que eu reeduque a minha mente como um todo, me permitindo conhecer melhor as outras dimensões do meu ser, requer
repetição regular, né? Não é eu fazer algo hoje, daqui a uma semana voltar a pensar nisso novamente. Requer repetição regular, que significa treinamento da perseverança, treinamento da disciplina, requer entrega, né? Que é o treinamento da autoconfiança, da sinceridade, requer direção, que é o treinamento da assertividade, do foco, da meta, do sentido, né? Então, todos esses treinamentos, né, que eu preciso realizar, eles são importantes para que eu vá avançando na direção ou em direção aos territórios desconhecidos do meu mundo inconsciente. Sem isso, eu vou ficar indo e vindo, eu vou ficar andando em círculos, ou eu vou criar mecanismos de autoengano, dizendo que eu quero, mas não tomo a decisão para fazer o que é necessário. Ou então dizendo que eu quero, mas protelando ou fazendo de conta que estou fazendo quando eu continuo repetindo as mesmas coisas. Então eu estou me sabotando, né? Ou seja, eu sair de uma faixa de funcionamento requer esforço, porque eu vou precisar abdicar daquilo que aquela faixa de funcionamento me proporciona. Porque a gente não fica por muito tempo em alguma faixa de funcionamento, em alguma modalidade de emoção, se a gente não tiver ganhando alguma coisa com aquilo. A gente pode não ter consciência, mas algum tipo de ganho secundário há, né? E se eu conseguir perceber o que é que eu estou ganhando através daquilo, eu posso colocar o meu esforço naquela direção, né? Então, esse trabalho é fundamental. E é o que nós iremos conversando gradativamente, tanto eu, né, interagindo com vocês, como outros que militam, que labutam nessa mesma área, né, trazendo os seus conhecimentos e as suas experiências para você. Agora, um recurso muito bom para começar todo esse treino, como eu disse no encontro anterior, é realmente a meditação, né? Porque através dela você vai treinando o foco, vai treinando a atenção, vai treinando perseverança, vai treinando disciplina, vai treinando conexão consigo mesmo e vai aprendendo a sair da faixa de influência do estado comum de consciência para estados mais ampliados, dentro dos quais você estabelecerá uma relação direta com as outras dimensões do seu ser, da sua mente e da vida por extensão, não é? Porque a nossa mente, nós não estamos isolados da vida, nós não estamos isolados da dimensão em que nós vivemos, nem estamos isolados das dimensões espirituais. Estamos profundamente conectados, embora não percebamos isso, e é até melhor que no nosso atual estágio evolutivo não percebamos, porque senão a gente misturaria os canais e a gente se perturbaria bastante. Mas com o treinamento a gente vai ampliando essas possibilidades com calma, com paciência e, obviamente, desenvolvendo a habilidade de lidar com esses outros aspectos, tanto do nosso ser como da vida de uma forma geral. Então, um prazer imenso estar com vocês, né? Me despeço aqui e voltaremos a nos encontrar para conversar com o inconsciente. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.